Passaremos nesse instante a fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PJE-CE número 001/2022. Processo de julgamento de contas do Executivo. Autoria: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto: julgamento das contas do exercício 2019 da Prefeitura Municipal de Jacareí, mediante apreciação do parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhores vereadores, passaremos então à discussão e julgamento das contas do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Jacareí, o que faremos mediante a apreciação do parecer prévio favorável exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim na forma regimental. Abrindo a discussão, convido a utilizar a tribuna desta casa o excelentíssimo senhor prefeito Isaías José de Santana, que terá o tempo de 30 minutos para a sustentação oral de defesa das contas do exercício do Executivo, preferente ao exercício de 2019. Senhor prefeito, o senhor terá 30 minutos para usar a tribuna. Fique à disposição. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Paulinho dos Condutores, a pessoa de quem cumprimento todos os 13 integrantes dessa Casa Legislativa, que hoje estão, neste momento, investidos constitucionalmente na função de julgadores, a função que a Constituição, excepcionalmente, transfere aos membros do Poder Legislativo no tocante às contas do chefe do Poder Executivo. Este é, sem dúvida nenhuma, o principal instrumento de equilíbrio entre os poderes. Se a execução orçamentária, a execução a cargo do Poder Executivo depende de autorização prévia nas leis orçamentárias, em especial as leis do Plano Plurianual, as leis de diretriz orçamentária e as leis orçamentárias anuais, a verificação desse acerto ou a verificação da compatibilidade do que ocorreu em cada exercício com as premissas dessas leis é também uma responsabilidade de ser julgado pela Casa Legislativa correspondente, sendo neste assunto a Casa Legislativa assessorada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em se tratando do interior de São Paulo, exceto a capital, que tem o seu próprio tribunal, à luz do que estabelece a nossa Constituição no artigo 39. Então, neste momento, é importante destacar que os excelentíssimos senhores vereadores atuarão como julgadores, como juízes, e os princípios que norteiam o julgamento. E antes que nós enfrentemos as questões que devem ser discutidas, debatidas e julgadas, eu devo, com muita satisfação, acrescentar inicialmente que a execução de um orçamento ou a gestão de um município ou o governo dentro de um exercício é fruto do esforço de muitas pessoas, não só dos servidores da administração direta e indireta, secretários adjuntos, diretores, assessores, servidores efetivos, mas também do Poder Legislativo, porque a Câmara Municipal, além de aprovar as leis que precedem a execução, as leis são aprovadas em um ano para serem executadas no ano subsequente, a Câmara exerce um papel fundamental, que é o papel de acompanhar no dia a dia, de fiscalizar, de apontar eventuais erros, de apontar eventuais omissões, de apontar eventuais insuficiências. E essa é a função primordial da Câmara Municipal, já que cerca de 95% ou até mais das leis são obrigatoriamente de iniciativa do chefe do Executivo. Então, cabe ao Poder Legislativo a nobre missão de apontar falhas, de apontar incorreções, de apontar omissões,
E eu fico muito feliz quando esses apontamentos são feitos e tenho o maior apreço por esse trabalho dos vereadores. Tanto que, desde 1º de janeiro de 2017, tenho orientado sempre os vereadores que comungam das posições políticas que eu e que, portanto, decidem apoiar o governo, a não votar contra nenhum pedido de informação. Isso é uma ferramenta fundamental e é importantíssima e permite que a administração, diante de eventuais omissões, eventuais erros ou até irregularidades praticadas, porque ninguém é onisciente, onipotente, onipresente, para ter domínio pleno do trabalho de 5.500 funcionários e tantos outros de empresas terceirizadas. Então, esse trabalho é um trabalho que engrandece. E se a gente tem contas aprovadas ou parecer favorável do tribunal aprovando as contas, é porque todos exerceram a contento o seu trabalho. Tanto esta Casa Legislativa, no papel de acompanhar, fiscalizar, apontar correções, como os servidores do Executivo que cumpriram as funções definidas pela legislação. Mas eu venho aqui também trazer boas notícias e gostaria de pedir a transferência, a próxima, por favor. Boas notícias que devemos compartilhar com todo cidadão jacareense. Essa boa notícia é representada por análise de 3 órgãos distintos. A primeira análise feita pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional tem um grupo de servidores do Tesouro, servidores do Ministério da Economia, servidores do antigo Ministério do Planejamento, que acompanha todas as finanças públicas de todos os entes, nacionais, subnacionais, estados e municípios. E faz isso emitindo relatórios anuais das condições. Quando nós chegamos à nossa administração, Jacareí era nota C+, pela avaliação do Tesouro Nacional. Logo em 2017, nós conseguimos zerar as dívidas, nós conseguimos trazer equilíbrio fiscal para o município, tanto é que as contas de 2017 tiveram parecer favorável e foram já aprovadas por essa Casa Legislativa e já atingimos o percentual de B+. Logo na sequência, a partir de 2020, nós avançamos para a nota A. Mantivemos 2019 a nota A, 2020, em razão da pandemia, B+, 21 e agora 22, nós mantivemos a nota A. Isso significa que a gestão fiscal do município de Jacareí, a responsabilidade com as despesas e com as receitas, o gasto público do município de Jacareí está entre os 20 melhores municípios do país. O país tem mais de 5.500 municípios. Apenas 23% desses municípios obtêm a nota A e poucos obtêm numa série tão prolongada como é a nossa. Desde 2018, nós estamos, exceto 2020 em razão da pandemia, nós estamos entre os 20 melhores municípios no que diz respeito à seriedade com o trato público. E esta visão não é apenas técnica dos técnicos do Tesouro Nacional, é também a percepção de quem investe, de quem decide investir. Por favor, a transparência de novo. E aí chama a atenção para a segunda análise, feita pelo Centro de Liderança Pública. Isto é uma organização social que agrega diversos pesquisadores, que faz análise dos municípios, dos maiores municípios. Jacareí é avaliado entre os maiores municípios por possuir uma população superior a 200 mil habitantes. E esta organização social, ao fazer análise de 63 itens, serviços públicos, transparência, relação com o setor privado, atratividade da cidade, relação econômica, o que acontece na cidade, a vida da cidade, portanto, são 63 itens, essa organização nos colocou entre as 37 melhores cidades do Brasil. E isto nos coloca à frente de capitais. Essa análise é feita apontando Jacareí como uma das 37 melhores cidades do país para viver, para investir, para trazer o seu negócio, para o desenvolvimento e a realização das vocações humanas. E naquilo que se refere à questão fiscal, que o Tesouro Nacional nos coloca entre as 20
os 20% dos municípios, essa instituição nos coloca como 21ª cidade. São 26 capitais. Nós estamos na posição 21ª, ou seja, estamos à frente de algumas capitais do Brasil. Tal é a seriedade, a responsabilidade com que temos conduzido os negócios no nosso município. E para complementar, há ainda uma terceira análise de uma revista especializada em competitividade de cidade, que aí analisa outros aspectos, como segurança, educação, sensação de segurança, saúde, os dados contábeis, a economia da cidade, a gestão fiscal da cidade, mobilidade, inovação tecnológica. E é na análise de todas essas questões que dizem respeito diretamente à política pública, nós ficamos na 25ª posição. Isto é fantástico, porque nós somos, em termos populacional, apenas a 92ª cidade. Ou seja, não só os dados frios da contabilidade pública apontado pelo Tribunal de Contas e pelo Tesouro Nacional, mas a sensação daqueles que aqui moram, daqueles que procuram investir, a análise em todos os aspectos que interessam a uma cidade, 2 respeitados institutos que fazem análise de cidades para o Brasil inteiro apontam Jacareí como uma das melhores cidades, em alguns critérios, entre as 20 melhores, 20% das cidades, e outros critérios, na pior das hipóteses, entre as 50 melhores cidades. Eu quero, com esses dados, com esses institutos sérios e responsáveis, homenagear todos os servidores da Prefeitura, homenagear toda a minha equipe de governo, que governou conosco, principalmente 2017, 2018, 2019, que é o objeto de aprovação de contas hoje. Homenagear nas pessoas daquelas equipes e secretários que às vezes não aparecem porque não estão com serviços visíveis, mas que são essenciais para a gente manter uma boa gestão pública. Eu me refiro à Secretaria de Finanças, a equipe liderada pelo secretário Toceto, a Secretaria de Governo, a equipe liderada pelo secretário Celso Florente, a equipe da Administração, liderada inicialmente pelo Cepinho, também, num outro momento, a Secretaria de Finanças, liderada pela nossa querida Rosana Vasque, e o gabinete, que teve a felicidade de ter à frente uma dupla nesses anos que me refiro, a Cláudia como chefe de gabinete e o Tiago como nosso diretor-geral. E, por fim, a Procuradoria-Geral do Município, que é uma instituição permanente de servidores efetivos, que é responsável pelo controle interno, pela seriedade das coisas públicas. E todos os demais servidores, todos se sintam representados ou homenageados na figura do meu vice-prefeito, o Edgar Sasaki, este ser incomparável, este homem preparado para o serviço público, este homem dotado de uma capacidade de lealdade, de uma capacidade de humildade e de uma capacidade de senso de responsabilidade e de interesse público poucas vezes visto em qualquer outro dos agentes políticos. O homem que é capaz de abrir mão de seus sonhos para construir um projeto coletivo, o homem que é capaz de colocar o serviço público à frente de todos os interesses, inclusive econômicos. O homem que é líder pelo exemplo. Exemplo de lealdade, exemplo de humildade, exemplo de serviço público. Quiçá, Edgar, todos nós que estamos no Executivo nos inspiremos em você. E se isso acontecer, Jacareí continuará sendo governada com muita seriedade e com muita responsabilidade. Obrigado por ter servido a Jacareí na condição de vice-prefeito. Durante os 4 anos que você foi meu coadjuvante, meu auxiliar direto, eu pude tirar férias, descansar e voltei e nem quis saber o que passou naquele gabinete, porque a minha confiança em você é total e absoluta, construída em mais de 30 anos de convivência. Muito obrigado por servir à administração municipal, por servir ao povo de Jacareí, por servir à humanidade.
Próxima tela, por favor. Sobre as questões, temos ainda uns 15 minutinhos, sobre as questões diretamente relacionadas ao relatório do Tribunal de Contas, relembrar um pouquinho o histórico de Jacareí, né? 2011, contas com parecer desfavorável, 2012, parecer desfavorável, 2013, desfavorável, 2014, desfavorável, 2015, excepcionalmente favorável, 2016, desfavorável. Isso é muito ruim para a cidade, porque quando tem esse histórico de parecer desfavorável, os órgãos do Tribunal de Contas já desconfiam. A análise é muito mais rigorosa, muito mais criteriosa, porque tem um histórico aí de desrespeito às regras, desrespeito às técnicas da boa gestão. Já em 2017, nosso primeiro ano, parecer favorável, e aqui a Câmara já aprovou as contas. Parecer de 2018 favorável, e a conta já foram aprovadas, e hoje vamos julgar as contas de 2019, mas quero antecipar que 2020 também o Tribunal de Contas já teve parecer aprovado, com parecer também favorável. O Tribunal de Contas, pode passar o próximo, por favor? O Tribunal de Contas analisa alguns aspectos importantes. São 7 os aspectos que fazem com que uma conta tenha parecer desfavorável. Essa tabelinha aqui demonstra esses aspectos. O primeiro, mais importante, a aplicação no ensino e a vinculação dos recursos do Fundeb ao ensino fundamental e a remuneração dos professores, profissionais da educação. A situação de Jacareí. Jacareí investiu 25,10%, a referência, o mínimo é 25%, portanto, atendemos. No tocante ao Fundeb, é preciso que invista entre 95% e 100% dos recursos que chegaram, e nós investimos 100%. Isso é importante destacar, porque os anos anteriores sempre houve problema na aplicação dos recursos do Fundeb, porque os recursos do Fundeb são recursos dos 3 entes. Os municípios de todo o país mandam recursos para o Fundo Nacional e o Fundo Nacional redistribui esses recursos. E eles vêm vinculados. E há regras expressas sobre o que pode ser feito com esse dinheiro. Qualquer descumprimento dessas regras expressas, ainda que seja aplicação na educação, as contas são rejeitadas. E nós aplicamos 100% dos recursos. O pessoal de magistério tem que ter uma aplicação no mínimo de 60%, ou seja, de todos os recursos da educação, 60% tem que ser para a remuneração do pessoal. Nós, em 2019, atingimos 79,30%. Despesa com pessoal, o limite é 54%, nós estamos na faixa de 36,22% em 2019. Aqui é importante sempre esclarecer, porque às vezes dá a falsa impressão de que tem margem para aumentos irresponsáveis de salário, tem margem para reformas administrativas sem responsabilidade. Que aqui, nesses 36,22%, só estão incluídos os recursos diretos, os recursos de servidores efetivos, servidores comissionados, ou seja, toda a equipe de pessoal diretamente vinculado à administração. Aqui não entra o pessoal da Santa Casa, que é financiado com recursos públicos. Aqui não entra o pessoal das OS, que recebem com recursos públicos. Não entra o pessoal das diversas creches que são administradas por organizações sociais e que são remunerados por recursos públicos. E também não entra o pessoal das concessões. No caso de Jacareí, o transporte coletivo é concessão e a limpeza pública é também concessão. Quando você olha os 54%, para você ter responsabilidade com a gestão pública, você tem que somar tudo isso. Embora não seja obrigatório legalmente, o é na melhor técnica da gestão pública. Quando você acrescenta todo esse pessoal que trabalha para a administração pública, mas não com vínculo direto, é nesse limite que a gente tem que trabalhar os 54%. Então, por hipótese, a gente devia fazer. E se tudo fosse servidor público, quanto que gastaríamos com pessoa? Esse é o exercício que uma boa técnica, que uma boa gestão pública tem que fazer. É por isso que as despesas pessoal em Jacareí tem que ficar sempre nessa faixa, de 37% a 38%. Porque se ultrapassar esse percentual, nós teremos comprometimento sério com o custeio e também com os investimentos. As transferências para o Executivo e aqui da Saúde, 24,64%, quando o percentual mínimo é de 15%, portanto, bem superior
além do mínimo exigido constitucionalmente. Transferência para o Legislativo, aqui fazer uma homenagem à Câmara Municipal, que tem um limite de até 6%. E em 2017, com muita responsabilidade, muita seriedade e muita economicidade, gastou ou teve o custeio com apenas 3,24%. Ou seja, a Câmara Municipal de Jacareí dá exemplo para o Brasil de responsabilidade e seriedade com o gasto público, gastando um pouquinho mais da metade daquilo que poderia gastar. Essa questão aí de execução orçamentária e resultado financeiro é simples. Chegou no dia 31 de dezembro, o que não foi pago e diz respeito à despesa de dezembro, que a contabilidade pública trabalha com o mês de competência. O mês de competência é o mês no qual a despesa foi feita. Então, as despesas de novembro e dezembro, que foram ordens de serviços, contratos, fornecimentos, novembro e dezembro, nem sempre é possível fazer o processamento contábil para o pagamento. E aí você demora para pagar, ou paga em janeiro, ou paga em fevereiro. E o que o Tribunal de Contas usa como parâmetro? 2 parâmetros. O primeiro, não pode ter um déficit superior a 7%, porque 7% do orçamento anual é suficiente para ser pago nos 3 primeiros meses do ano subsequente. E aponta quantos dias de arrecadação aquele déficit, aqueles não pagamentos do ano correspondem. No caso de Jacareí, nós chegamos a 6,64%, portanto, dentro do limite que o Tribunal de Contas usa como um parâmetro, e para pagar tudo que nós não pagamos no exercício 2019, bastavam 21 dias de arrecadação, ou seja, absolutamente dentro da normalidade. Precatórios, pagamos todas as dívidas, encargos sociais, recolhemos tudo, todo o pagamento de servidor comissionado, tudo regular. Os encargos sociais têm uma discussão se servidor comissionado paga ou não FGTS, isso está sendo discutido na Justiça, não há ainda o entendimento e a administração entende, desde que implantou o regime único, que não é devido. E investimentos, nós chegamos a 6,15%. Isso significa que nós atingimos percentuais razoáveis de investimento. O Tribunal de Contas usa o Índice Geral de Gestão Municipal, que avalia todos os aspectos e nos deu a nota 6+. O que falta? O que nós temos que aprimorar? Basicamente, o planejamento e o controle interno. São essas 2 atividades que o Tribunal de Contas, que tem um padrão Fundação Getúlio Vargas para analisar, com diversas portarias. Às vezes eu pego as portarias do Tribunal de Contas de controle e, apesar de ter doutorado em Direito, não entendo aquelas coisas, é preciso ter capacitação permanente de servidores, o tribunal muda com muita frequência, anualmente, mas por isso, e para atender essas demandas, nós já criamos a diretoria de transparência, nós instituímos o controle interno e criamos os cargos de executivos públicos, que são os profissionais permanentes da administração, junto com a Procuradoria, responsáveis para a qualificação permanente dessa gestão pública, sobretudo planejamento e controle interno. Os órgãos técnicos do Tribunal de Contas, todos deram pareceres favoráveis. Ali está a lista, a assessoria técnica jurídica, a assessoria econômica, a chefia das equipes técnicas. Então, em 2019, as nossas contas foram tendo parecer favorável de todos os órgãos técnicos. O Ministério Público parecer desfavorável, mas parece que é vocação do Ministério Público ser do contra, e todas as contas eles dão parecer desfavorável, e às vezes apontam coisas que sem pé nem cabeça, infelizmente. Mas depois vem o relator, que é um dos conselheiros, com a equipe técnica altamente qualificada, e faz a análise entre aquilo que os órgãos técnicos fizeram, as justificativas da administração e a manifestação do Ministério Público de Contas. Nesse sentido, vale destacar, são mais 2, por favor, as próximas. O que foi apontado pela educação, Jacareí superou em 2 pontos a estimativa, a expectativa. O Ministério da Educação tem uma perspectiva de crescimento do índice do IDEB para todos os municípios, e acompanha anualmente. Para Jacareí, em 2019, era 6,4, nós atingimos 6,6, e, portanto, estamos com nota B, faltando um pouco para obter nota A, que é perseguida agora com muita disposição pela nossa secretária Maria Tereza. Na saúde, nós também
obtivemos nota B, sendo considerados serviços que prestamos para a população como uma saúde que efetivamente atende às demandas da população. E, finalmente, em razão desses dois aspectos que são os mais importantes, o conselheiro, o relator Sidney Beraldi, que foi prefeito, que foi deputado estadual, demonstrou que em todos os aspectos nós somos favoráveis. O Tribunal de Contas, portanto, falamos, a partir do artigo 70 da Constituição, analisa a aplicação do ensino, favorável. Remuneração de profissionais do Ministério, favorável. Magistério, favorável. Saúde, favorável. Despesa com o pessoal, favorável. Do ODS ao Legislativo, favorável. Precatórios, favorável. Parcelamento de débitos previdenciários, favorável. Diante disso, deu parecer favorável à aprovação de contas. Então, quero agradecer aos meus colaboradores, a todos os servidores da administração e a esta Casa Legislativa, em especial os vereadores que ocupavam a legislatura anterior, porque sem a fiscalização, sem o controle concomitante desta Casa Legislativa, sem o apontamento das irregularidades, das falhas, das omissões anormais, a gente não consegue obter tamanho êxito reconhecido não só pelo Tribunal de Contas, como pelo Tesouro Nacional e por instituições autônomas e independentes. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, e com a consciência tranquila de termos feito aquilo que era nosso dever e confiando plenamente na imparcialidade, na responsabilidade e no espírito público dos 13 vereadores, é que eu peço que esta Casa Legislativa acompanhe o parecer do relator do Tribunal de Contas e vote favoravelmente às contas de 2019. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar toda a equipe de governo do prefeito Isaías, que se faz presente nesse plenário. Agora, então, coloco o processo em discussão. Alerto ao plenário que, na conformidade do regimento, cada vereador terá 7 minutos para se manifestar. Bom dia, presidente dessa casa. Bom dia, Nobres Pares. Bom dia, você que está em casa nos assistindo. Estava sentado ali na cadeira. Eu juro pelos meus filhos que eu não ia subir nessa tribuna hoje. Pelos meus filhos que eu não ia subir nessa tribuna hoje. Mas tem coisas, falas nessa casa, senhor presidente. O senhor, como presidente dessa casa, não deveria aceitar. A fala do nobre representante da nossa cidade, prefeito dessa cidade, nessa tribuna, refere às contas do poder público, às contas da nossa cidade. Plena campanha eleitoral, trazer para essa casa todos os servidores e representantes, secretários dessa cidade, aqui na Câmara Municipal, pela primeira vez que eu vejo isso. Eu acompanho, pastor, sessões nessa casa há mais de 30 anos. Plena campanha de um líder dessa cidade, falar dele aqui nessa tribuna, para mim isso é campanha. Fazer que o seu secretário se levante e aplaude esse homem de pé, plena campanha na tribuna, aonde é para ser uma prestação de conta. Senhor presidente, isso é inaceitável na nossa cidade, nessa casa de lei. Eu não ia subir, mas não é justo. E eu peço para os nobres secretários que estão aqui presentes, que faça justo também com os servidores do nosso município, pastor. Quando estiveram aqui se manifestando o seu aumento de salário, seu reajuste, seus direitos, e que muitas das vezes teve que implorar para não ser descontado do seu salário o tempo que ele ficou sentado nessa cadeira. Que os senhores nobres que estão aqui, secretários, estão em horário de trabalho, que é 11 horas da manhã. Eu espero que também não desconte do salário dos senhores e das senhoras. Também esse tempo que os senhores e as senhoras estão presentes nessa casa para a prestação de conta, que os senhores ajudou a ter esses números que aqui foi apresentado pelo Poder Executivo. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade. Respeito Vossa Excelência, respeito todos os secretários,
respeito ao seu presidente, a casa, que o senhor, né, nos dá ordem e justiça nesse local. Porém, sentado naquela cadeira, sou justo de dizer que sou favorável à conta, sim, porque confio em vocês, confio sim na honestidade de cada um que está sentado em cada cadeira de cada pasta nessa cidade. Mas a minha fala hoje é sobre o porquê do elogio em plena campanha numa casa de lei que muitas das vezes nós somos cobrados por nem falar de deputado em plena campanha. Então, fica aí o meu repúdio, presidente, registrado nessa casa. Não foi justo a fala do nosso representante da cidade, justo hoje, aonde nós estamos fazendo uma prestação de conta para elogiar que esse sim é um homem que eu respeito, mas hoje não era o dia. Você me perdoa, Edgar, mas hoje não era o dia. Eu te respeito, tá? Você tem todo o meu respeito, mas meu voto será favorável, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Presidente, eu também gostaria de dar minha contribuição, parabenizar o executivo da nossa cidade. Eu que acompanho os trabalhos do prefeito Isaías desde 2017, a gente iniciou junto, né, nessa legislatura, e ele como prefeito da nossa cidade. Quero parabenizar todos os secretários também, que contribuíram, que trabalharam para que hoje estivéssemos aqui votando a aprovação das contas. E mais uma vez também gostaria de pedir um aplauso novamente ao Edgar, porque o Edgar esteve 4 anos como vice-prefeito e é consequência também do trabalho sério dele como vice-prefeito da nossa cidade. Obrigado, Edgar. Obrigado pelo seu trabalho sério. 4 anos como vice-prefeito da nossa cidade. Jacareí ganhou muito com a sua presença como vice-prefeito. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar aqui os funcionários da casa, você que nos acompanha em mais uma sessão de Câmara. Cumprimentar os funcionários aqui da Prefeitura, em sua maioria funcionários comissionados, os quais eu respeito bastante. Já fui comissionado, embora seja servidor de carreira hoje, desde 2008. E eu quero aqui endossar, embora os vereadores, cada um tem um ponto de vista, a gente tenha divergências no dia a dia, mas tem alguns pontos que nos aproximam. E quando o vereador Roninha fala da questão dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, eu pego meu celular e mostro para os senhores. Recebi mensagens. Por quê? Eles vieram aqui num projeto de lei ligado diretamente a eles e houve um desconto salarial. Então, nós temos que prezar, não somente falar sobre o princípio da igualdade, da isonomia, nós temos que praticar. Então, é por isso que eu endosso aqui a fala dos vereadores, respeitando o trabalho de todos vocês que aqui estão nesse momento. E nós estamos... Desculpa, eu não vi o excelentíssimo prefeito. Ele estava aqui, mas quero cumprimentar também o excelentíssimo prefeito, até porque na década de 90, quando eu entrei na prefeitura, ele era o secretário de negócios jurídicos na ocasião. Então, eu venho de uma escola muito boa, de Serginho Grunevaldi, de Elcio,
de Dr. Luiz Caldas Viana, doutora Sandra Veríssimo, Yara Pascoaloto, então, e tantos outros que trabalharam, doutor Wagner também, enfim. Eu tenho muita gratidão pelo aprendizado que eu adquiri ao longo do tempo, começando no final da década de 90. Mas nós estamos aqui para discutir a aprovação ou não das contas do prefeito de 2019. E nós temos que fazer esse recorte e pegar todo o material que foi apresentado pelo Tribunal de Contas. Em termos de responsabilidade fiscal, tudo que foi feito, que o prefeito apontou aqui, eu também concordo, é classificado como A. No entanto, as folhas 42 fala de uma forma geral, não só numérica, mas sim também avaliando o aspecto social de todos os programas e projetos que nós temos. E a nota foi C+. C+. De uma forma ampla, nós tivemos a nota C+. É uma nota boa, né? Todo mundo aqui que estudou sabe, C dá para passar de ano. E a gente sabe das dificuldades de comandar uma cidade que é uma das 100 maiores do país, uma das maiores economias do Brasil. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem como função parlamentar que apontar algumas falhas, algumas questões que precisam de um aprimoramento. Esse também é o nosso papel para contribuir com a cidade. Porque não somos infalíveis, erramos no nosso dia a dia como seres humanos. Imagina numa administração municipal que tem aproximadamente 5.000 funcionários. Não dá para ver tudo, não dá para fazer tudo. O orçamento ele é finito. Então aqui vou discorrer um pouquinho. É até bom que os senhores, vários secretários estão aqui, acredito que talvez todos. É bom que os senhores estejam aqui, porque alguns pontos que eu quero abordar dizem respeito a algumas pastas. Nós vimos em uma introdução do Tribunal de Contas a ausência em vários momentos da participação popular, do obedecimento de princípios democráticos, de transparência, mas confesso que eu também vi evolução ao longo do tempo. Então, como eu disse, estamos fazendo um recorte pegando 2019, hoje já estamos em 2022, percebi alguns avanços, mas em algumas áreas ainda não. E eu quero aqui me referir à capacitação dos servidores, à valorização de servidores. Houve um apontamento do tribunal que, infelizmente, não tivemos resposta. Não tivemos resposta nesse item. E eu acho que muitos servidores, até por estarmos numa cidade antiga, com servidores que tiveram ingresso no poder público na década de 80, de 90, precisam estar antenados com novas tecnologias, com novas formas de trabalho que esse mundo nos impõe. Então, faço aqui essa ressalva. As páginas 10, a página 10, eu quero ler aqui para os senhores, que além da questão da despesa, da valorização profissional, fala da despesa de pessoal. E o tribunal diz assim: fidedignidade duvidosa nos dados fornecidos pela origem por ocasião da correção das informações e reajuste no número total de vagas promovidas, contrariando os princípios da legalidade, eficiência e transparência na gestão fiscal. O prefeito muito bem citou aqui, em 2019, 37% investido com folha de pagamento, lembrando que o limite prudencial é 54%. No entanto, tivemos a Lei Complementar 173, que congelou, no momento de pandemia, as contratações. E nas audiências públicas aqui, se os senhores acompanham, eu fiz o questionamento, nossa folha está com 32%. 32%. Não 37% como estava lá atrás. E isso não impacta só na prestação dos serviços públicos, impacta também na Previdência. Então, temos possibilidades
de contratações, de terceirizações? Sim, mas em algumas situações não. Então temos que refletir sobre isso. E dando sequência, na mesma página, quando fala da gestão fiscal, só mais um minuto, senhor presidente, falar a respeito dessa necessidade da revisão da planta genérica de valores. Eu vi que o Celso estava aqui, eu acho que teve que sair. Isso é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Não sei no colo de quem que vai cair. Mas se não se atentar a isso, nós teremos sérios problemas na gestão fiscal no futuro. Tinha várias questões aqui para citar, mas vou concluir, até porque sou autor da Lei 6.390 do ano passado. Nós temos ausência de planos municipais baseados em planos nacionais e planos estadual. Nós temos ausência, nós não pegamos como referência. E me refiro aqui, só para concluir, o Plano Municipal de Contingência dos desastres naturais e de defesa civil. Nós melhoramos, mas nós não pegamos nada como referência. Nós precisamos nos aproximar desses órgãos para termos mais eficiência no serviço público. Agradeço muito a atenção de vocês, externo aqui meu posicionamento favorável à prestação de contas, mas quero ser um colaborador e sempre apontar aquilo, não sou o dono da verdade, mas apontar aquilo que eu acho coerente dentro da administração pública. Muito obrigado. O processo continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Paulinho, novos colegas vereadores, muitos amigos que nos acompanham aqui na galeria da TV Câmara e os munícipes que nos assistem pela TV e pela internet. O que nós estamos votando hoje? Nós vamos votar hoje, trata-se da aprovação ou não das contas da Prefeitura Municipal de Jacareí de 2019 do prefeito Isaías Santana. Nós temos aqui um parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão que analisa todos os gastos, ou seja, cada centavo que sai da Prefeitura Municipal, analisou cada gasto, cada centavo que entrou e saiu da Prefeitura Municipal de Jacareí. Essa é uma votação muito técnica. Sempre disse que a gente precisava ir para votar com coerência, essa casa tinha que ter dá para a gente uma assessoria mais técnica para que a gente pudesse fazer uma votação coerente, porque a gente sabe que vários apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, às vezes nem todos são coerentes àquilo que a gente vê na realidade do município. E já adianto aqui que se é uma coisa que nós somos no nosso mandato, é coerente. Todas as votações aqui, desde 2017 que estou nessa casa, a gente seguiu o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito Isaías Santana, e nós seguiremos essa recomendação, assim como rejeitamos 3 contas na legislatura passada, de 3 votações de contas que foram rejeitadas, tanto do ex-prefeito Marco Aurélio, quanto do prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Mas me chamou a atenção alguns apontamentos que foram feitos. As contas foram aprovadas, mas com ressalvas. Eu acho que muitos desses apontamentos aqui são válidos para que a gente possa aí se policiar. E eu, até pelo tempo, vou citar alguns. Foi questionado aí o controle interno, que apresentou deficiência na efetividade do sistema de controle interno, que tange a prevenção de falhas e desvios. E eu sempre disse, quando a gente faz uma denúncia aqui, a gente não está responsabilizando a figura do gestor da cidade, o particular do prefeito, porque ninguém aqui é inocente de achar e dizer que um governo não tem ou não vai ter corrupção. O que a gente tem que sempre dizer é que, se houver, ela será punida, ela será combatida, porque é impossível o gestor da cidade responder aí por mais de 5.000 servidores.
e responder por o desvio de caráter, às vezes, de uma pessoa, e eu sou muito justo, acho que ele não pode ser responsabilizado. Mas quando chega uma denúncia nessa casa de suspeitas de desvio no município, eu tenho a plena convicção que isso tem que ser apurado e eu acho que realmente pode ser melhorado. Outro fato que me chamou um pouco a atenção aqui foi a elevação do déficit financeiro do exercício de 2019, segundo o Tribunal de Contas, em 187%. Está lá nos apontamentos. É algo que a gente precisa acender aí um sinal de alerta. Outro fato muito importante são as dívidas de longo prazo. Licitações sem motivação, de estudo de viabilidade técnica e funcional, de realização de projetos licitados e sem estudo prévio, ou uma pesquisa formalizada pelo órgão para dimensionar o custo geral das obras, a fim de servir de base para a solicitação do empréstimo, conforme estabelece o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 11 e 3 da Lei 8.666 de 93. Aí um apontamento importante, eu acho que um exemplo disso, do que eu analiso, é a própria Terceira Ponte, que a gente teve algumas surpresas aí no meio do caminho com licenças que acabaram sendo exigidas aí pelos órgãos competentes e a obra aí está atrasada há quase 2 anos aí, ou até um pouco mais, e o custo já suplantou mais que o dobro aquilo que foi orçado inicialmente. E, entre outras, cito aqui, para terminar, eu acho que eu sempre digo aqui nessa tribuna, Massara, você que é um cara do setor privado também, que o poder público ele tem que dar o exemplo. Então, nós tivemos algumas situações aqui, quando o empresário quer fazer um show, quer fazer uma festa, um evento, a lei municipal diz que ele precisa da VCB. Quantas vezes a gente viu gente com grandes eventos ali, ou que não foram liberados, correndo para liberar esse alvará do Corpo de Bombeiros para funcionar. E os prédios públicos, quase nenhum da saúde tem. Nós tivemos aí, recentemente, um pedido de informação de um evento que foi feito aí também no estádio municipal, com a liberação da Defesa Civil, mas não havia a liberação do AVCB, e colocaram aí praticamente aí 500 pessoas. E não pode, existe uma lei municipal clara, uma lei estadual clara. Então, aí, que fica o exemplo, eu acho que são situações que precisam ser corrigidas, algumas situações que a gente denuncia e fala aqui nessa tribuna que precisam ser apuradas, porém, vou seguir a nossa coerência, serei favorável à aprovação de contas de 2019 do prefeito Isaías Santana. O processo continua em discussão. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar todos os servidores que estão aqui nessa casa, secretários. Quero também cumprimentar todos os vereadores dessa casa e também falar um pouco em relação da prestação de conta do nosso prefeito Isaías Santana. Eu quero aqui, tranquilamente, dizer que não há problema algum, a gente foi citado aqui, enquanto presidente dessa casa, de que as falas do prefeito estavam fazendo política nessa casa, e eu queria dizer que, de forma alguma, a gente fica até contente de estar aqui, e nós estamos discutindo a prestação de conta de 2019, a qual o nobre vereador Sasaki era o vice do prefeito Isaías Santana, e mais nada do que justo, das palavras do prefeito ao vice dele que esteve junto. Então, eu acho que é importante essa prestação de conta e dizer aqui também que, enquanto presidente do PL aqui nessa cidade, falo aqui em nome dos nossos vereadores, vereador Dude, vereadora Sônia, os nossos secretários, enfim, o nosso grupo do PL aqui, a gente se sente muito à vontade de estar fazendo parte dessa administração do Isaías Santana, porque a gente
ver um amadurecimento muito grande, né, na política aqui da nossa cidade, no compromisso com o povo e com a população. E a gente sabe que não é fácil, né, trabalhar com dinheiro público, muitas vezes as cobranças são muitas, né, e aí é que a gente tem que ter essa transparência, né, tem que ter o respeito de atender, porque muitas vezes as pessoas, né, às vezes confunde achando que o serviço privado é igual ao serviço público, né? E é nisso que eu quero aqui parabenizar, né, não só o prefeito Isaías Santana, de ter um parecer, mais uma vez, favorável do Tribunal de Contas, mas também parabenizar todos vocês, diretores de autarquia, secretaria, porque sozinho também o prefeito não conseguiria, né, fazer essa prestação de conta, fazer esse trabalho aqui na nossa cidade, e é nesse sentido que a gente caminha, e nós temos certeza que estamos caminhando no caminho certo, para que a gente possa avançar cada vez mais. Eu acho que dinheiro público a gente tem que ter muita lesura, tem que ter muita transparência, tem que ter muito respeito, porque é dinheiro do povo, é dinheiro da população, e o nosso papel enquanto vereador, né, a gente muitas vezes chega numa campanha como vereador e faz campanha de prefeito, né, o vereador tem que saber qual é o papel do verdadeiro vereador, que é de fiscalizar, de cobrar. Esse é o nosso papel. E muitas vezes a gente até passa do limite, né, achando que dá para fazer do dia para a noite, mas a importância de ter pessoas, né, que sabem, que reconhecem, e nós temos certeza que Jacareí avançou e avançou muito, né? A gente entrou aqui como vereador em 2017, fazendo o nosso trabalho, e a gente pode perceber isso nos bairros onde a gente passa, né, nas pessoas que a gente conversa, a qual a gente está levando melhorias, né? Eu acho que é nesse sentido. Eu costumo dizer que, né, o período eleitoral é o período de você discutir, de você apresentar suas propostas, seus projetos. Passou a eleição, eu acho que a gente tem que caminhar junto, com uma visão só, é caminhando para frente, que quem ganha é o povo, é a população. Eu acho que hoje o povo e a população não estão mais se importando de que partido A ou partido B vai estar administrando. As pessoas hoje estão respeitando quem está à frente de um grande trabalho, quem tem respeito com o povo, com a população. Eu acho que é nesse sentido que a gente caminha no caminho certo, sem olhar cor partidária, mas junto com as pessoas que quer ver Jacareí crescer, e é nesse sentido que a gente fica muito contente, né, de estar fazendo parte desse governo que tem esse respeito, tem esse carinho, e falar mais um pouco aqui, né, principalmente em relação dos bairros mais distantes, né, os bairros mais distantes que muitos não acreditavam, e hoje, né, a gente conseguiu levar asfalto, né, mais de 200 quilômetros de asfalto aqui na nossa cidade, sem cobrar um cruzeiro dos moradores. Eu acho que isso que é compromisso, isso é respeitar as pessoas, é respeitar a população, porque a gente sabe, com a crise aumentando, né, cada vez fica mais difícil para o povo e para a população, e a gente teve esse compromisso de estar levando melhoria, infraestrutura. A gente sabe que precisamos avançar muito, precisamos muito, porque Jacareí cresce cada dia mais. E é como eu costumo dizer, Jacareí é o portal de entrada do Vale do Paraíba. Jacareí é uma cidade que, se tiver governante, que tem compromisso com o povo e com a população, vai ser uma das melhores cidades do estado ou do nosso país para se viver. E nós estamos caminhando para isso, estamos trabalhando para isso. E para isso precisa ter administração séria, comprometida com o povo e com a população. Então, eu acho aqui que o Tribunal de Contas parecer favorável, e a gente fica muito tranquilo, né, em estar votando favorável às contas do prefeito Isaías, porque a gente sabe, né, nós estamos num momento difícil, o país passou por uma crise, 2 anos de pandemia, não foi fácil, né, e agora a gente começa a sair, começa a ir fazer as obras na nossa cidade, e a gente tem certeza que o ano que vem vamos avançar muito mais. Cada ano que passa é avançando com compromisso com a população e com o povo da nossa cidade de Jacareí. O processo continua em discussão. Bom dia a todos. Na presença do presidente desta casa, Paulinho dos Condutores, cumprimento os nobres pares. Na pessoa prefeito Isaías, também cumprimento todos os servidores, secretários, adjuntos que aqui estão para esse momento tão importante da prestação de contas, e quero cumprimentar também
as 3 pessoas lindas ali da minha comunidade, sejam bem-vindas a esta casa. Verinha, Simone, né? Deus abençoe. Fugiu o nome. A Gina. Desculpa, Gina. Às vezes eu tenho esse probleminha depois de Covid, a gente fica um pouco esquecida. Mas obrigada a todos pela presença. E é um momento de prestação de contas, como todos estão ouvindo e presenciando pela TV neste momento. Quero dizer da minha felicidade. Às vezes as pessoas querem que a gente fique criticando, que a gente fique falando, que a gente suba aqui para falar mal da gestão. Então, para mim é um motivo de muito orgulho subir e fazer a defesa de um projeto, uma prestação de contas, aos quais os secretários e adjuntos aqui presentes fazem com clareza e com muito amor ao nosso município tudo o que lhe imposto, né? Então, tudo que é solicitado a vocês com maestria têm devolvido à população jacariense com amor, com carinho, e essa prestação de contas remete a vocês. Sei que aqui tem alguns secretários e secretárias adjuntos e subsecretarias que são novos, né? Estão agora nessa última gestão de Isaías, mas que muito me alegra a parceria que nós temos e me sinto muito bem em poder transitar com facilidade e articular junto a vocês tudo o que a população nos pede. Então, eu fico muito feliz em vir aqui, em falar para a minha comunidade também, que é aqui representada pelas meninas que aqui estão, de que eu posso transitar com tranquilidade, articular com tranquilidade, como eu venho sempre defendendo. E hoje estar aqui, representando também parte do governo, nessa Casa Legislativa, a minha felicidade, junto aos demais vereadores desta casa, para aprovar as contas do município. Porque isso muito me alegra e me deixa simples e confortável. E parabéns, sim, Edgar, por acompanhar o prefeito Isaías, 4 anos como vice-prefeito, né? E a gente poder hoje receber essas contas aqui, favoráveis, né? A toda a gestão, que não depende só de uma pessoa, depende de um conjunto, de um grupo político que se pôs à disposição da sociedade para trabalhar em pró ao município de Jacareí. Então, eu quero dizer a vocês que, mais uma vez, me sinto honrada em fazer parte desse grupo, transito com muita alegria e com muita felicidade e fico muito feliz com as contas, mesmo com os apontamentos que foram feitos, que isso, assim como o prefeito que me antecedeu colocou, há erros. Nós não somos onipotentes, onipresentes, nós não somos passivos de não ter erros. Temos erros, mas cabe ao tribunal fazer os apontamentos e cabe ao prefeito, junto aos seus secretários e secretários adjuntos, fazerem as correções. Nós não estamos aqui negando que isso será feito. Pelo contrário, é muito transparente, é colocado à disposição da população que as contas sejam revistas e que sejam corrigidas os apontamentos. Mas muito feliz por estar caminhando sempre para a nota A, a nota máxima. Então, muito obrigada a vocês, secretários, por estarem aqui hoje, e toda a equipe do governo. Parabéns, Edgar, por esses 4 anos que você passou junto ao prefeito Isaías. E aos nobres pares, nós pedimos aí o voto favorável para que essas contas sempre se mantenham em dia com a fiscalização desta casa, né? Cobrando, articulando. Todos aqui podem fazer isso, todos aqui fazem isso, todos aqui vão ao executivo para cobrar, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, no seu pedido de informação, nas suas indicações, e aí está, né, a presteza de cada um deles. Então, muito obrigada a todos vocês aqui presentes, e a você que está nos assistindo. Nós estamos aqui defendendo as contas do município, que graças a Deus, mais um ano que é favorável. E as correções serão feitas, os apontamentos serão corrigidos, e se Deus quiser, 2021 também, como já chegou, o prefeito já anunciou que já estão favoráveis. Então, muito me orgulha em fazer parte deste grupo político.
porque um grupo político ele caminha junto. Há diferenças? Sim, há diferenças, mas é o consenso do grupo que define as ações. É o consenso daquele que está junto, que está próximo, que define as ações. Não é o meu querer só, é o querer do grupo político, né? Então, às vezes, muitas vezes o que eu penso diverge. Mas se o todo, a maioria construiu, a maioria foi favorável, nós temos que sim deixar e permitir para saber se vai dar certo ou não. E tem dado certo. Isso que é o bom resultado. Então, fico muito feliz. Muito obrigado a todos e até o próximo projeto, que é de minha autoria, aos quais as minhas amigas aqui estão para aguardar a aprovação de todos os nobres pares para este próximo projeto que virá. Obrigada a todos. O processo continua em discussão. Senhor presidente, vou fazer a minha manifestação daqui mesmo e dizer que o órgão, para aqueles que estão nos ouvindo em casa, para aqueles que estão atentos aqui à sessão de Câmara, que o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo para fiscalizar as contas dos entes federativos, do Executivo. Não é? Então, o Poder Legislativo recebe esse auxílio do Tribunal de Contas para fazer a avaliação das contas dos chefes de Poder Executivo, da Prefeitura Municipal, em outras palavras. É um órgão que esses conselheiros são nomeados por, muitas vezes, critérios políticos, né? Isso, para mim, não é adequado, né? O melhor seria que fossem pessoas, não é, que prestassem concurso, que alcançassem esse cargo pelo seu mérito e não apenas pela sua questão política. E digo isso porque, para os senhores terem uma ideia, no Rio de Janeiro, vereador Nani, de 7 conselheiros, 5 foram presos por corrupção. Então, aqueles que deveriam fiscalizar o Poder Executivo foram presos por corrupção. Aqui no estado de São Paulo, nós também temos o caso de um conselheiro, que inclusive aqui da cidade vizinha, Robson Marinho, que voltou agora para o Tribunal de Contas, porque também enfrentou uma série de denúncias de corrupção. Então, eu quero fazer esse apontamento, dizer que o melhor seria que fossem pessoas concursadas, pessoas que passassem por um processo seletivo de provas, de títulos, de experiência na administração pública, mas assim não é. É uma indicação, muitas vezes, política, e isso acaba também influenciando as decisões do tribunal. Eu quero alertar que se faz uma análise, né, o tribunal, muito do ponto de vista orçamentário e financeiro, mas ele às vezes entra em algumas questões aqui do ponto de vista da prestação de serviço, avaliar essa qualidade, mas não profundamente, não é? Porque se a gente for olhar aqui o parecer do Tribunal de Contas, ele dá para a nossa saúde a nota B, né? O índice de saúde, nota B. E a gente sabe, né, que essa questão da saúde é um desafio de todos os municípios, e no nosso município é bastante grave. A fila de cirurgias que a gente tem, a ausência de um pronto-socorro municipal, né, você pega a questão das UBSs, reclamações diárias aqui com relação à falta de médico, na UBS do Garapés, na UBS aqui da cidade de Salvador, do Santa Maria, do Parque Brasil, né, melhor dizendo. Então, o conjunto de reclamações na saúde ele é muito grande, seja do ponto de vista do atendimento na rede básica de saúde, seja no atendimento a especialidades. O Tribunal de Contas aponta a nota B, mas faz uma série de apontamentos. Nem todas as unidades de saúde possuem alvará AVCB. Unidades de saúde necessitando de reparos. A Prefeitura não possui plano de carreira, cargos e salários aos profissionais da saúde. Aí, vereador Rodrigo, aqui, ó, a forma de registro de frequência dos médicos e enfermeiros não é eletrônica, né? Isso precisa avançar para evitar o que Vossa Excelência aí colocou como uma suposta ocorrência de funcionários fantasma na nossa administração.
E às vezes até por pedido de próprio médico, viu, vereador Rodrigo? Porque há médicos também que não quer cumprir a hora lá, quer fazer consultas rápidas, né? E também não quer bater o ponto, né? Isso aqui tem que ser levado em consideração também. A quantidade de vagas ofertada pelos CAPs não é suficiente para a demanda da população. Isso é grave, porque nós estamos no momento em que as doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, já se tornam a maior causa de afastamento do trabalho, não é? E com a pandemia se agravou muito. Então isso que o tribunal aponta aqui é uma questão que precisa ser melhorada e muito. Fiz um pedido de informação no ano retrasado, e estava demorando quase um ano para se atingir consulta de psiquiatria. Agora, você imagina uma pessoa que está com depressão, transtorno de ansiedade generalizada, demorar um ano para passar por um psiquiatra. Isso é um dano enorme à saúde da pessoa. E o CAPS está exatamente relacionado a essas doenças psicossomáticas. A quantidade oferecida de serviços terapêuticos não é adequada. A Prefeitura informou que não possui complexo regulador municipal. Então, quando a gente olha aqui para esses apontamentos, se soma aqui a ausência de um pronto-socorro municipal, a ausência de médicos nas UBSs, não poderia ser uma nota B do ponto de vista da prestação dos serviços relacionados à saúde. Mas o tribunal faz aqui uma análise mais de contas, mais superficial, não entrando a esse mérito, não é? Pelo menos aqui é o que consta no relatório. Há outras questões, não é, que não vou também adentrar o mérito por conta aí do tempo que é exíguo para discutir as contas do município, mas dizer também que na área de planejamento nós recebemos aqui os SEMAIs, né? E é importante que essa área de planejamento esteja aos nossos olhos de uma forma com prioridade, porque na medida em que a gente acelera o crescimento da cidade, a gente também consegue aumentar, vereador Sazak, a quantidade de receitas para o município, porque Jacareí está, é verdade, inserido no rol dos municípios que tem, poucos municípios do nosso Brasil, tem um orçamento que passa de R$1 bilhão. Então nós precisamos acelerar esse crescimento. Eu acho que a terceira ponte, né, que é uma obra esperada e aguardada por todos nós e por todos os jacarienses, ela atrasou demais, né? Vamos chegar aí a quase 2 anos de atraso. E esse atraso de 2 anos se reflete no orçamento da terceira ponte, que inicialmente foi avaliada em R$17 milhões, o custo de sua construção, e agora já alcança R$34 milhões. Ora, aumentou insumo, aumentou cimento, pedra, areia, gasolina, aumentou. Mas o prazo que se estende de atraso é o fator que acarreta o maior custo dessa obra. Então, quando se fala de planejamento, é preciso que a gente planeje as obras que a gente pensa que elas vão desenvolver a cidade, que a gente planeja para ela desenvolver a cidade de uma forma mais rápida, mas elas precisam ser realizadas dentro do prazo que foi estabelecido. Pode-se ter uma margem, só para concluir, senhor presidente, pode-se ter uma margem de atraso? Pode-se ter, é verdade, né? Muitas vezes a obra pública encontra variantes que não foi possível analisar no início, mas essa margem de 2 anos, o dobro, 100% de prazo a mais, já não totalmente, não é cabível, né? Porque isso aumenta demais o custo da obra e, por consequência, faz com que esse aumento prejudique outras áreas importantes da nossa cidade, a exemplo da saúde. Para finalizar, o parecer aqui foi favorável, com uma opinião aqui do Ministério Público de Contas desfavorável, mas, contudo, eu vou acatar o parecer do Tribunal de Contas e também vou votar favorável à aprovação das contas. O processo continua em discussão. Não havendo... Senhor presidente, não ia falar não, mas já quero deixar aqui, dizer que eu sou favorável. Quem sou eu diante do Tribunal de Contas? Eu sou favorável à aprovação das contas do prefeito por essa Casa de Leis, até porque é um dever
do legislador fazer isso, apreciar as contas do executivo e votar as contas do prefeito. Só que eu não quero adentrar no assunto técnico do tribunal. O vereador Hernani Barreto já falou sobre alguns apontamentos que houve, né? A câmera está aqui, né? Já vi que eu estou de lado, estava olhando ali. Para você que está em casa, o tribunal apontou algumas falhas, né? Que o vereador ele tem que entender que são falhas que têm que ser corrigidas. Quando nós ouvimos nessa casa, e às vezes tem vereador que não gosta que eu falo isso, mas vocês batem no prefeito, poxa, critica governo. O vereador está aqui não é só para bater palma. O vereador está aqui para fiscalizar as ações do prefeito. Como também tem aqui os secretários, né, municipais, né, da cidade, que faz o trabalho pela cidade. E às vezes não fazem mais porque falta recurso para poder fazer o que tem que ser feito. E os secretários fazem um trabalho que ajuda a cidade de Jacareí. Quero já parabenizar os secretários pelo trabalho realizado na cidade de Jacareí. E o vereador, inclusive, o vereador Roninha estava até falando ali, né? Mas o secretário está aqui nessa casa, e olha as horas, e o pessoal da saúde veio, aí falaram que foi descontado. Quando o vereador fala, né, colocando aqui o nome do secretário, ele não quer criticar vocês de estarem aqui. Sejam bem-vindos, porque vocês têm que estar aqui para assistir o que está sendo debatido, até porque a pasta pela qual está sendo debatida é a pasta de cada um dos senhores. Então não tem nenhum problema os secretários estarem nessa casa de leis. Sejam sempre bem-vindos a essa casa de leis. Mas o que eu quero falar é a respeito de algumas obras na cidade de Jacareí. Tem empresas terceirizadas que fazem um serviço que não é de qualidade. Um exemplo, faz um asfalto. Aí daqui a pouquinho abre o asfalto para poder arrumar a tubulação. Asfalto que não é de qualidade. Então, um exemplo, poxa, aprovar as contas, Tribunal de Contas aprovou, tal, tudo bem. Mas tem alguns pontos que tem uma debilidade que tem que ser resolvida. Isso não está aqui. Mas são coisas que o vereador tem que enxergar. Quando o vereador chega a uma Secretaria de Saúde para cobrar alguma coisa, e ele vai lá naquela UBS que está faltando um médico. Um exemplo. Espera lá, por que falta um atendimento melhor naquele local? Poderia melhorar aquela situação daquela localidade. Então, existem alguns pontos que nós temos que melhorar para atender a população melhor, seja na saúde, seja em outros setores de infraestrutura, desenvolvimento, como recentemente estive falando a respeito do SAI, que vários bairros da cidade eu vi vários cavaletes, buraco aqui, buraco ali, visitei alguns bairros para ver, poxa, 10 cavaletes espalhados pela cidade por causa de um buraco. Então são situações que às vezes a culpa é de quem? É da empresa terceirizada? Então nós temos que ver algumas situações. Logo, logo nós vamos votar aí o plano diretor da cidade de Jacareí, que vai dar um norte para a cidade, onde vai crescer mais, como que vai ser o desenvolvimento da cidade, vai melhorar muitas coisas, onde pode ter um estacionamento, onde não pode ter um estacionamento, enfim. O vereador Hernani falou que queria falar a respeito disso. Vereador, eu quero agradecer a parte e estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Até agradeço porque eu falo bastante, né? Mas eu acho que aqui é a casa adequada para a gente poder debater e discutir os pontos importantes da cidade. E por que eu digo que esse momento é especial? Até porque está na essência da nossa função, talvez alguns aqui não estejam percebendo, mas isso está ligado à criação da tripartição dos poderes de Montesquieu, né, lá no século XVII, né, desse sistema de freios e contrapesos. Então, isso é importante. Às vezes tem algumas falas que não compreendem essa essência e acha que uma crítica
é uma crítica do quanto pior, melhor. Não é isso. Eu tenho absoluta certeza que todos os vereadores, independente da cor partidária e da ideologia, não querem isso para Jacareí. Estão sempre pensando no desenvolvimento da cidade. Mas pedir à parte especificamente, vereador Rogério Timóteo, para ressaltar esse ponto, que nós só estamos aqui com o objetivo de contribuir com a cidade. Então, vou pegar as folhas 16 e 17 do próprio apontamento do Tribunal de Contas, que diz o seguinte: quando eu falava dos planos municipais, da ausência de planos municipais, né, nós temos várias metodologias de gestão, mas existe um modelo que nós temos que nos atentar àquilo que o governo federal diz, o que o Estado de São Paulo diz, para a gente poder fazer de uma forma organizada o bem para as pessoas que no município vivem. Então, vamos lá, as folhas 16 fala: a Prefeitura Municipal não está habilitada junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente para licenciar os empreendimentos de impacto local. Meio ambiente, desenvolvimento econômico, um apontamento. Nem todas as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico foram cumpridas dentro do prazo. Nenhuma meta do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi cumprida dentro do prazo. E o último dessa página: o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil do município não apresenta cronograma com as metas a serem cumpridas. E as folhas 17, os dois últimos, que uma está ligado às enchentes e aos alagamentos. A Prefeitura não possui o Plano de Contingência Municipal de Defesa Civil, e o outro, a Prefeitura não elaborou o Plano de Mobilidade Urbana. Muito obrigado, pastor. Está aqui. Não sou eu que estou falando. Foi aprovado com apontamento, né, para todos saberem, teve alguns apontamentos, então isso é só o que tem que ser corrigido. Obrigado. Gostaria de contribuir também com o dia de hoje e dizer que não vejo problema nenhum, né, do prefeito municipal de Jacareí, Isaías Santana, elogiar um membro da sua equipe, que à época era o vice-prefeito do nosso município, que se chama Edgar Sazak. Edgar, eu vim para a política recentemente, hoje vereador do município de Jacareí, pelo Partido Liberal, Partido PL, e gostaria aqui de publicamente dizer que você é uma pessoa íntegra, idônea, amiga, acolhe a todos com muita transparência e que é uma pessoa que vem me dando realmente exemplos aqui na Câmara Municipal. Siga seu caminho e pode ter certeza que eu te admiro e muito, tudo bem? Então não vejo problema nenhum desse elogio feito pelo prefeito municipal, sendo que estamos aqui avaliando, não é, 2019. Com relação à avaliação do Tribunal de Contas, há de se destacar que as receitas e as despesas do município, elas estão equilibradas. E isso é fator de muito orgulho para a nossa cidade, saindo da classificação C+, para A. Além disso, não posso deixar de destacar que, além do equilíbrio fiscal, a cidade vem tendo avanços na área de saúde, na área de assistência social, mobilidade urbana, segurança. Como que era a segurança antes e como que ela é hoje, nesse governo? Na área de educação, enfim. Então, equilíbrio fiscal aliado a avanços em várias pastas, e eu não tenho como deixar de parabenizar o prefeito Isaías Santana, que é o líder máximo do município, como também a todos os secretários que estiveram naquele exercício de 2019. Não tem como ter avanço e equilíbrio fiscal se isso não for um trabalho de muitas mãos, não é? Secretarias que trabalham de forma articulada. Também não posso deixar de dizer que não é fácil você ter um apontamento desfavorável. Tanto que, de 2011 a 2014, o apontamento ele foi desfavorável. Ok? Então,
Algumas palavras eu listei aqui para falar um pouquinho do trabalho de todos, muitos que estão aqui, não é? Que é idoneidade, ética, responsabilidade e transparência. E também competência técnica. Então, eu gostaria de parabenizar e dizer que, com toda a tranquilidade do mundo, eu irei votar favorável à aprovação. Só gostaria também, para finalizar, um apontamento com relação ao plano de contingência municipal da Defesa Civil. O nosso plano de contingência, que está no sistema integrado da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tem como referência os planos indicados por técnicos estaduais e federais, planos como da cidade de Petrópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Angra dos Reis, referências na Defesa Civil do Estado e da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E, anualmente, ele é revisto pelos técnicos da Defesa Civil Municipal para verificações, caso necessite de atualização. Então, gostaria de adiantar que, com relação ao Tribunal de Contas, o apontamento que foi favorável ao município, o meu voto será favorável. Senhor presidente, eu quero me manifestar também, dizendo que, primeiro, parabenizando o nosso prefeito Isaías Santana, a toda a sua equipe de secretários, diretores, assessores e funcionários da prefeitura. Realmente, a partir do momento que nós assumimos, na época, em 2017, começou-se um trabalho bastante forte no sentido de resolver uns problemas que eram problemas mesmo no nosso município. Eram problemas que, notadamente, todos viam na televisão, a questão da saúde, que realmente era problema. Hoje, nós temos problema também, isso nós temos que reconhecer. Mas também não é exclusivo de Jacareí. Os problemas de saúde são problemas no Brasil inteiro, não é exclusivo de Jacareí somente. Nós temos, por exemplo, resolvido o problema dos acidentes de trânsito. Está aqui o secretário de Mobilidade Urbana, o adjunto, o Jean, que está aqui. Não sei se o Edinho eu tinha visto aqui, mas que não está aqui. Mas só no ano passado foi reduzido 12,5% o número de acidentes fatais. Isso a cada ano que passa tem diminuído. E recentemente, Jacareí foi contemplado com 3 milhões por ter reduzido esses acidentes. Então essa pavimentação que está ocorrendo no centro da cidade, na Alfredo Schürig, na 15 de novembro, assim como também ali na São Marcos, essas ruas que foram recapeadas, são recursos provenientes desses resultados que Jacareí obteve. Então, se a gente fala numa terceira ponte que tem problemas, com certeza tem. Nenhuma obra não tem problemas. Eu falo para vocês, só para se fazer a aprovação do projeto, gastou-se 1 ano na CETESB de São Paulo. Não é um processo fácil. E outra, nós pegamos aí uma pandemia que acabou com muitas empresas. Felizmente, o município de Jacareí, a prefeitura de Jacareí conseguiu manter a obra, porque as empresas, eles querem reequilíbrio, isso é normal. O normal é 25% da obra ser aditada e tudo mais. Mas a construção civil, ela aumentou muito. É lógico, as questões ambientais também.
muita chuva em certos períodos. Isso também atrasa obras. Tem muitas obras paralisadas, muitas vezes, em decorrência de problemas de clima, realmente. Então, existem vários fatores interferindo. A questão da legislação, a questão climática, a questão da economia, tudo isso interfere para que haja a execução de uma obra. Aqui em Jacareí, se não fossem as obras, no período que a gente vive como vice-prefeito, aquelas obras de drenagem, que foram 12, se não tivessem sido realizadas, eu falo para vocês, começo de 2022, com certeza Jacareí estaria embaixo d'água. Aquelas obras que foram feitas no São João, ali no Didinha, assim como na Emília, na Lima Sobrinho, tá? Os piscinões que estavam parados. A obra do piscinão, por exemplo, ela começou em 2014, em 2015 ela foi paralisada por causa de problemas com a Lava Jato, que a Galvão Engenharia estava envolvida. Ela parou, porque ela não estava prestando conta com a Caixa Econômica Federal. Precisou, em 2017, fazer o quê? Fazer o desbloqueio na Caixa Econômica Federal. Teve que se fazer, houve o desbloqueio, com isso teve que se fazer o projeto executivo. Posteriormente, teve que se fazer o licenciamento novamente e retomar a obra. Então, uma coisa é você continuar uma obra e outra, você retomar uma obra parada. Mas todo esse processo é lento. Infelizmente, as obras que são executadas pelo Poder Executivo, podem ver, qualquer obra, pegue do governo do Estado, do governo federal, existe o início e o término. E todas essas obras, o prazo realmente, quando você conclui, está fora do prazo realmente. Então não é exclusividade também só de Jacareí. E eu fico feliz de saber que Jacareí tem nota A pelo CAPAG. CAPAG é a capacidade de pagamento que o Tesouro Nacional dispõe, para todos ficarem sabendo. Jacareí tem nota A por já há bastante tempo. E municípios que nem Taubaté tem nota B, e São José dos Campos, que é considerado realmente a maior cidade do Vale, ela tem nota C. Então, nós temos que nos orgulhar de nós termos aí a nota A pelo CAPAG. E outra, eu fico mais feliz ainda saber que as contas de 2020 já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Eu sei que o Tribunal de Contas é um órgão opinativo, tanto é que nós aqui da Câmara somos obrigados a votar para realmente aprovar as contas do prefeito. Então foram aprovadas 2017, 2018 e agora estamos discutindo 2019 e posteriormente virá de 2020 também para nós votarmos aqui também. Então fico muito feliz que essas contas foram aprovadas e espero que todos aqui, os novos pares, que votem também favoravelmente, porque realmente, como é apenas um órgão opinativo, nós precisamos aprovar essas contas. Então, conto com o voto favorável de todos vocês. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir o processo, faço o esclarecimento de que cada vereador, quando chamado a votar, deverá dizer se é a favor ou contra o parecer do Tribunal das Contas do Estado de São Paulo. Referente às contas em julgamento, dito isto, peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal para a votação. Como vota o vereador Luiz Flávio? Já pelas razões que apresentei aqui na minha manifestação sobre o parecer do Tribunal de Contas, eu acolho o parecer e voto favorável à aprovação das contas do prefeito Isaías. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto,
na função de julgador que nós estamos aqui, Sazak, nós precisamos ser coerente e justo. A gente, muitas vezes, pode questionar algumas escolhas políticas, mas não farei aqui um discurso político descredibilizando o trabalho de um monte de gente séria que está aí. Por isso, sou favorável à aprovação das contas. Como voto, vereador Rogério Timóteo. Favorável. Como voto, vereador Roninha. Só justificando meu voto, que foi falado muito sobre a minha fala na tribuna, e volto a repetir e afirmo, as falas foi uma fala desnecessária no momento onde estamos fazendo prestação de conta, onde ele usa a palavra, você é meu vice-prefeito, não é, que eu saiba é a doutora Rosana. Doutora Rosana Gravena, que eu saiba até hoje, é o vice-prefeito da cidade. Então, uma palavra que não foi justa e honesta no momento. E ninguém aqui está criticando, em nenhum momento, o trabalho de nenhum secretário, mas sim a fala. E nem contra Vossa Excelência, viu, Edgar Sazak? Mas, porém, sobre a conta e prestação de conta, eu sou favorável. Como voto, a vereadora Sônia Patas Amizade. Bom, justificando meu voto, eu gostaria de parabenizar. Eu sou de poucas palavras, que eu acho que é como o Roninha falou, né? Mas aí eu falo, Roninha, para você, que tem muita coisa que precisa ser falada aqui a todo momento e é falado. Então, eu gostaria de parabenizar o prefeito, os secretários, pelo seu trabalho, porque desde que eu estou nessa casa, que eu fui eleita, eu estou na segunda gestão, nunca nenhuma conta do prefeito foi rejeitada. E isso, para mim, é um orgulho, trabalhar nessa gestão. Sazak, também não vi nenhum problema em elogios a você, porque o prefeito fez elogios a todos, não somente a você. Então, parabéns aos secretários aqui presentes, parabéns ao prefeito Zé Santana, e é um orgulho para mim fazer parte dessa gestão. Meu voto é favorável. Como voto, o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Primeiramente, quero agradecer ao secretário que está aqui na Câmara Municipal, agradecer quem está acompanhando em casa também. Eu também não posso deixar de votar favorável, porque, olha, o Luiz Flávio é um advogado, sabe das leis. O Hernandes Barreto é advogado, já falou que vai votar favorável. Quem sou eu, que sou eletricista, e hoje sou um vereador, votar contra? Então, o meu voto, aqui de 5 anos, 5 mandatos que eu estou aqui na casa, nunca vi passar uma votação desse jeito. Então, por isso, o voto do vereador Valmir do Parque Meia Lua é favorável. Como voto, vereador Abner. Parabéns, prefeito Isaías, parabéns a todos os secretários pela condução das pastas, pela seriedade com que cada uma delas é administrada. Parabéns a Edgar Sazak, enquanto em 2019 você estava como vice-prefeito. Parabéns a todos, eu voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Como voto, o vereador Dude. Justificando meu voto, gostaria de parabenizar o prefeito Isaías Santana, de como ele vem liderando toda essa equipe, como ele vem de forma ética, idônea, transparente, com foco, sem populismo, sabendo que daqui a uns anos deixará um grande legado para o nosso município. Parabéns ao ex-vice-prefeito, à época, Edgar Sazak, e a todos que vêm contribuindo, né, com a evolução aí do município de Jacareí. Meu voto é favorável. Como voto, o vereador Edgar Sazak, favorável. Como voto, o vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, senhor presidente, nós estamos votando as contas de 2019. Sou favorável e repito aqui o que eu disse na tribuna. Nós temos que fazer um recorte. E eu disse que estamos no ano de 2022 e tivemos avanço, sim. Mas nós não podemos tampar o sol com a peneira. Achar que está tudo lindo, maravilhoso. Porque senão não teria nem motivo dos 13 vereadores estarem aqui, o prefeito estar trabalhando lá. Então, vereador Dude, vocês às vezes recebem algumas informações pelo WhatsApp. Quando eu me reporto ao Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil, é porque eu sou autor de uma legislação e estou ampliando o debate nessa casa de um tema tão importante. Nós temos uma divisão em três planos dentro do Plano Municipal: Projeto Verão, Estiagem e Barragens. Se vocês tiverem nesse último quesito, barragens, um detalhamento para me apresentar, eu estou aguardando até agora.
Estiagens nós temos dificuldades e o que está avançado é o plano verão. Então esse é um assunto sério, porque as chuvas estão chegando e as pessoas sofrem com os alagamentos e com as enchentes. Então o meu objetivo aqui é fazer críticas construtivas com base em estudos. Aprendo todo dia, estou há 26 anos no serviço público, aprendo todo dia e tenho toda a liberdade para poder fazer as colocações aqui e representar a população que me elegeu. Mas sou favorável à aprovação das contas do prefeito.